bacana. Então, eu vou começar aqui. Adila, eu vou colocar para transmitir, tá? Exato. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando a nossa transmissão da Rede Sustentabilidade, da Fundação Rede Brasil Sustentável. Estamos aqui hoje para iniciar os nossos debates sobre a plataforma 18 por um Brasil justo e sustentável. Eu sou Zé Gustavo, presidente nacional da Fundação Rede Brasil Sustentável. Estou aqui com Alan Dubner, nosso diretor, junto com Marcela, nossa diretora, Tássios, nosso diretor também, e Shalom, que está aqui conosco, para fazer um debate, iniciarmos o debate da discussão de atualização programática das diretrizes nossas de debate, pensando em diagnósticos para o país e também pensando em propostas que nós vamos debater aí ao longo desses 2 meses e atualizar os eixos programáticos que vão dar as bases das nossas discussões dos próximos anos. A ideia é que, nesse momento de tanta aridez da política brasileira, a gente possa trazer um pouco de luz e um pouco mais de reflexão sobre propostas de saída através do desenvolvimento sustentável. Às vezes a gente está numa situação, a gente fica nos diagnósticos do cotidiano tão duros, com notícias que nos soterram, parece que a gente está vivendo com uma roda girando em falso, espalhando lama para todo lado, sem a capacidade de sonhar um novo Brasil, propostas que possam melhorar a qualidade da vida das pessoas, combater o desemprego, combater a fome, combater a inflação, com políticas fundamentadas na economia da sustentabilidade. É por isso que a Fundação Rede Brasil Sustentável inicia hoje esse processo de debate para que a gente possa trazer luz e reflexões sobre qual é esse país que nós podemos construir do ponto de vista da sustentabilidade, politicamente democrático, economicamente próspero, socialmente justo, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável. É uma alegria estar aqui com vocês. Aqui eu apresento a nossa direção da Fundação, né? Alan Dubner, Marcela Moraes, Tássios. A Shalom, infelizmente, não está aqui diretamente conosco, porque está trabalhando. Marina Silva, nossa presidente da Fundação, presidente do Conselho Curador da Fundação. Agradecer a participação de todas e todos, membros do Conselho Curador, membros do Conselho Fiscal, convidados, filiadas da rede que estão aqui presentes para esse nosso primeiro debate sobre Estado e democracia. Queria passar a palavra agora, nesse momento, para os nossos porta-vozes da rede, Heloísa Helena e Wesley Diógenes, para dar uma palavra de saudação para nós nesse início do debate. Wesley, por favor. Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos e todas, né? Quero, desde já, parabenizar a Fundação Rede Brasil Sustentável, né? O Zé, o Tássios, Bandeira, Marcela, Shalom, né? Agradecer de maneira muito especial os nossos 2 convidados, o professor Salo e o Sérgio Abranches, né?
e também agradecer de maneira muito especial a presença da nossa companheira Marina, presidente do Conselho Curador da Fundação, né? Como o Zé já falou, hoje a gente inicia esse debate, né, para a atualização dos nossos 18 eixos estratégicos, né, para apresentar uma espécie de programa, né, de governo, né, Zé? E eu acho que a gente começa hoje um debate muito importante, né, que é debater, né, o Estado brasileiro, a democracia, no momento que a gente vive em uma crise institucional, uma crise política, né? Então, acho que esse debate a gente já inicia-se hoje, né, com um golaço, porque no momento que a gente está de crise política, institucional, né, de ataques à democracia, a gente, enquanto instituição, começa a fazer esse debate hoje, né? Então, eu sei que vamos ter outros debates, né, durante aí os 2 meses sobre meio ambiente, cultura, educação, saúde, né, todos esses muito importantes para que a gente possa disponibilizar, né, para a sociedade brasileira um programa de governo, possa disponibilizar também como uma diretriz programática para os nossos candidatos e candidatas nas eleições de 2022. Então, eu quero mesmo agradecer à Fundação Rede Brasil Sustentável pela realização do evento, né, e nos colocarmos à disposição, né, para ajudar no que for possível. Obrigado, Zé. Obrigado, Wesley. Quero passar a palavra para a Elo. Primeiro, para dizer, antes dela falar, que é uma alegria, uma felicidade muito grande, porque Elo era presidente da Fundação quando se iniciou os debates dos 18 eixos programáticos em 2018, e poder dar continuidade a esse trabalho, Elo. Nós não estamos partindo do zero, há um acúmulo que está sendo feito, que foi feito em 2017, em 2018, e a partir dele é que nós estamos também fazendo esses nossos debates e diálogos. Então, agradecer profundamente por esse trabalho, e agora você, como nossa porta-voz, junto com Wesley, lutando bravamente pela manutenção da rede para um país melhor. Elo, muito obrigado pela sua presença. Oi, Zé, querido guerreiro, né? Essa pessoa maravilhosa que combina delicadeza, generosidade, competência, disciplina. Muito obrigada pela honra que você nos dá de ir à frente da Fundação, né? Junto com a Marcela e a Shalom, que já fizeram parte também. Então, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com nossa querida Marina, né, que é fonte permanente de inspiração para todos nós. Agradecer muito, né, a Salo e Sérgio por disponibilizarem as suas experiências, suas vivências em um momento tão duro da vida nacional. Me desculpe de estar de máscara, mas é porque, como eu estou aqui na sede da rede, e até em respeito ao Wesley, né, que vai fazer um procedimento cirúrgico depois da manhã, então não podia ser irresponsável de estar sem máscara e até podendo, de alguma forma, colocá-lo em risco. Então, eu quero parabenizar o esforço gigantesco que eu sei que todos vocês que estão na Fundação fizeram, para os nossos convidados e para todas e todos que nos acompanham, saibam que a demora foi pela forma preciosa, competente, que todos que estão na Fundação estão fazendo um esforço em relação à atualização da plataforma 18. É uma tarefa muito difícil, muito complexa, não apenas porque significa a atualização dos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, de um programa que, para nós, foi uma honra não apenas participar, mas uma honra muito especial ter Marina representando esse projeto nacionalmente. E depois desses escombros, né, de lágrimas, lutos, desempregos e angústias profundas em que a gente vive no Brasil, momentos muito difíceis, né, profundamente difíceis da vida nacional. Eu digo sempre, né, a minha área como a área da epidemiologia, eu sempre dizia aos meus alunos que todas as epidemias, estando ou não em contexto de pandemia, elas põem um gigantesco foco,
holofote na vida como ela é. Então, ela acaba mostrando como a riqueza de um país foi construída e como a riqueza de um país é compartilhada, seja em relação à exploração predatória da natureza, para a acumulação de riqueza para alguns poucos, seja para a distribuição dessa riqueza nas políticas públicas, nas políticas sociais. Então, não é à toa que a gente tem uma gigantesca vulnerabilidade econômica, ausência de dinamização da economia local, inserção produtiva, geração de emprego e renda, políticas sociais e políticas públicas, né, que mostram claramente a vulnerabilidade. Não é à toa que milhões de pessoas nesse país, né, não apenas as mulheres, que vivem um cotidiano de esgotamento gigantesco. As questões relacionadas, eu acho que a Priscila está aí, que teve a oportunidade de, junto com vocês, pactuar a questão da educação, experiências absolutamente dramáticas, né, de crianças, jovens ou adultos vivenciando situações extremamente dramáticas do acesso ao melhor equipamento eletrônico, sem nem falar da área da saúde, né, rios de lágrimas, situações extremamente dramáticas no Brasil. Então, não vou me alongar, né, porque o tema é muito importante, né? Democracia sem justiça social ainda não é democracia, e quando a gente vivencia um momento, né, tendo à frente um presidente da República que se comporta como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás e ataca as mais diversas formas, né, de democracia no Brasil, então isso é muito triste, muito dramático. Então, eu quero parabenizar vocês, a todos que com você fazem a Fundação, dizer da minha alegria, né, apesar do rio de lágrimas em que navegamos, mas deste momento tão importante em que você está à frente, coordenando esse processo. Então, não é um desafio pequeno, né, atualizar a plataforma 18, atualizar um programa que nós tivemos a honra de vê-lo sendo representado por Marina Silva, e depois desses anos tão dramáticos, anos dramáticos que já existiam na vida cotidiana da grande maioria do nosso povo, e que se aprofundaram em dor, desemprego, lutos, angústias e sofrimento, agora na pandemia. Então, eu quero dizer que, para mim, é uma honra ser parte deste momento, meu querido. Honra é nossa, Lu. Muito obrigado. Muito obrigado. É uma pena que não dá para fazer salva de palmas aqui, né? Zé, eu quero agradecer muito também quem está representando a tradução em Libras. É a aqui. Soraya, lá de Juazeiro, querida, maravilhosa, e todas e todos que estão. Queríamos nós, né, ter a oportunidade de viabilizar com mais condições esse tipo de transmissão, então eu agradeço profundamente a elas que, de forma voluntária, estão nos dando a possibilidade de fazer essa transmissão. Um beijo, queridas. Um beijo. Passar agora a palavra para a nossa querida mantenedora de utopias, Marina Silva, presidente do Conselho Curador da Fundação Rede Brasil Sustentável. Boa noite a todos, a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui nesse momento tão desafiador da história do nosso país para fazer um debate tão relevante, cumprimentando de um modo especial nosso presidente da Fundação, Zé Gustavo, parabéns, a todos os diretores e diretoras, todos os membros do nosso Conselho Curador, e cumprimentando também de um modo especial a querida Heloísa Helena, nossa porta-voz, motivo de orgulho, Wesley, esse jovem batalhador que, junto com ela, fazem todo esse esforço de nos coordenar. Quero cumprimentar a Priscila, que nos dá a honra da sua participação, juntamente com outros convidados tão especiais, sintam-se todos abraçados e nominados. E, de um modo especial, quero agradecer ao Sérgio por ter se disponibilizado a fazer esse debate, trazendo seus conhecimentos, seus anos todos de reflexão
e formulação para nos ajudar a aprofundar e melhorar a qualidade da nossa democracia, da nossa governança. O Salo, um amigo querido, que me ajudou quando era ministra do Meio Ambiente de forma voluntária e continua dando essa ajuda, professor da Universidade de Nova York. O Sérgio é conhecido de todos nós e sabemos a contribuição que ele tem dado para o Brasil com suas reflexões. E o Salo, esse jovem professor ousado e com muita competência, também tem nos ajudado nas formulações de muitas inovações que têm feito parte do nosso discurso e da nossa prática. Falar de democracia, de alta intensidade, falar da visão de Estado que temos para sustentar essa democracia e essas relações de mediação entre os diferentes interesses que atravessam uma sociedade. Eu costumo dizer que não é errado ter interesse, todo mundo tem interesse. O erro é quando esses interesses se impõem de forma ilegítima, em prejuízo dos interesses dos demais membros dessa sociedade e de forma não transparente. Por isso, discutir democracia, por isso, discutir o caráter do Estado, que, no meu entendimento, vem cada vez mais se precarizando no cumprimento desse papel, face às mudanças profundas que têm acontecido com a revolução digital, aonde já não mais o Estado consegue delimitar suas fronteiras, porque elas se sobrepõem e sobrepassam, né, a essas fronteiras legalmente determinadas, aonde a sociedade transborda para além das fórmulas clássicas de conter ou de estender o conhecimento, de conter ou de estender as mentiras, de conter ou de estender o ódio, a verdade, ou tudo que a gente vê acontecendo nessa dualidade opositiva em que nos encontramos. Então, eu quero, sem mais delongas, deixar que o Zé Gustavo conduza esse processo, porque o grande desafio que está posto é: qual é o pacto de sustentação que nos ajudará a desenvolver uma espécie de programa de curto prazo para dar conta do grande estado de insolvência em que nos encontramos na economia, na educação, na saúde, na gestão dos nossos recursos naturais e da sua proteção, do grande desafio da crise ambiental que estamos vivendo, com o problema das mudanças climáticas, da disrupção tecnológica que nos coloca em um outro patamar, que sequer temos a compreensão do que isso significa como desdobramento do ponto de vista das estruturas postas e da infraestrutura que, de certa forma, orienta, regula, identifica as nossas relações. Então, um bom debate para todos. Estamos aqui muito atentos ao que será dito por Sérgio, que será dito por Salo, sabendo que é um debate promovido pela Fundação e que respeitamos muito aqueles que vêm contribuir conosco, sabendo do lugar que eles ocupam na sociedade, que não podemos fazer nenhum tipo de instrumentalização, né, de suas imagens em relação ao que está sendo posto aqui. São pessoas que contribuem de um modo geral, mas que têm um ponto de vista que se alinha com aquilo que é a democracia, com aquilo que é o respeito à dignidade humana e dos avanços civilizatórios que precisamos continuar aprofundando. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra para a nossa querida Marcela, que vai conduzir a mesa. Então, vou desfazer essa mesa e criar uma nova mesa, sem antes dizer e agradecer a todas as pessoas que estão participando desse nosso debate. Nós já temos aqui representações de todos os estados do Brasil, seja aqui no Zoom, seja assistindo pelas redes sociais. Muito bacana, bastante representativo. Agradecer a todas as pessoas. Participem desses debates. Nós vamos publicar a lista das datas. Se você quiser entrar e ver, entre lá no site da Fundação Rede Brasil Sustentável,
que você vai ver as datas dos próximos debates e também um link para um formulário do qual você pode enviar suas contribuições por escrito. Ele está simples lá, e mais com bastante propósito. Todas vão ser levadas em consideração quando a gente for fazer o nosso documento. Marcela, por favor, para você apresentar a nossa mesa. Obrigada, Zé. Bom, gente, então, falando um pouquinho sobre a dinâmica de hoje, a gente vai ter a fala do Salo Kozlowski. O Salo é professor associado da Universidade de Nova York, onde leciona disciplinas relacionadas a planejamento urbano e desenvolvimento econômico. A pesquisa dele está relacionada a desenvolvimento internacional, sociologia jurídica e comportamento organizacional, onde ele estuda como os países podem fazer cumprir as regulamentações trabalhistas, ambientais e de segurança alimentar. E o nosso querido Sérgio Abranches, sociólogo, cientista político, escritor, comentarista de ecopolítica da Rádio CBN, publicou inúmeros livros conhecidos, o Pelo Negro do Medo, A Era do Imprevisto, A Grande Transição do Século XXI, e Presidencialismo de Coalizão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. E então a gente vai fazer 20 minutos de fala de cada um dos nossos convidados, e depois vai ter um tempo para perguntas e interação com quem está assistindo e com as pessoas que estão aqui compondo esse grupo da Fundação. Eu vou passar a palavra, então, primeiramente para o Salo, e depois a gente vai ter a fala do Sérgio. Obrigado, Marcela. Obrigado, Zé Gustavo. É um prazer enorme estar participando dessa conversa, desse debate. É um pouco como aquela pessoa que assistia o Pelé, o Garrincha, o Jairzinho, o Romário, o Ronaldo, o Neymar jogando bola, e um dia você está batendo bola com eles na mesma, mesmo que seja via Zoom, na mesma sala que eles. Essa é a sensação que me dá. É um privilégio e um prazer enorme. Só para esclarecer, eu sei que é uma dúvida que às vezes acontece, as pessoas têm quando você entra em contato comigo. De onde você é? Como é que você fala um português tão bem? Eu sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo, fiz administração pública na GV, meus pais são de São Paulo, brasileiros, meus avós são brasileiros, eu tenho um nome diferente, mas muitos brasileiros têm nomes diferentes, e por contingências da vida eu vim estudar nos Estados Unidos, fiz um mestrado aqui, fiz o doutorado aqui e acabei me tornando professor aqui. Mas o meu interesse profissional e pessoal é muito centrado em temas brasileiros. A minha pesquisa toda é feita, praticamente toda é feita no Brasil. O tema, né, o que eu quero conversar um pouco hoje é sobre essa ideia do Estado mobilizador. É uma ideia que a gente tem conversado com a Marina há alguns anos. Eu quero dar um pouco da história, de onde veio essa ideia, de onde ela surgiu. Não significa que essa é a única formulação, mas um pouco da minha visão e do que ela significa, como ela se traduz na prática. A ideia foi, acho que foi em 2010, na época da campanha presidencial de 2010, que essa ideia surgiu, né? Que é essa formulação específica com esse termo que a gente usou pela primeira vez. E a ideia ali era uma contraposição do Estado provedor, o Estado regulador, que eram em contraste a esses dois, a ideia do Estado mobilizador, uma outra forma de pensar a forma como o Estado se organiza e interage com a sociedade. E aquele era um ambiente muito propício, eu acho, para se enxergar na frente. Aquela campanha da Marina, naquela época, era uma promessa muito grande de levar o Brasil para um outro patamar. Era um ambiente onde você podia enxergar uma coisa que, de certa forma, um futuro possível, alcançável, mas muito diferente do que a gente tinha, da trajetória que o Brasil estava seguindo até então. A gente estava muita gente estava muito frustrada com o estado do debate político, com as condições do debate político naquela época. Desde então ficou pior, né? Mas naquela época já era uma coisa que era frustrante, uma polarização entre
naquela campanha, que era entre a Dilma e o José Serra, Dilma Rousseff e o José Serra. E foi nesse contexto, numa conversa, a gente estava, acho que, numa sala de reunião, preparando para uma entrevista, e estava, não, a gente não precisa nem do Estado provedor, nem do Estado regulador, a gente precisa de um Estado mobilizador. E a Marina estava com um telefone e estava, não, peraí, que ideia é essa? Eu achei, senti as antenas, né, estavam vibrando, aqui tem alguma coisa, vamos explorar isso. Então, de onde vem essa ideia? De que chapéu que eu tirei essa formulação? A ideia de que, uma das campanhas, né, que a Marina naquela época estava se contrapondo, era de fortalecer o Estado provedor, aquele Estado que identifica lacunas e oferece soluções, aquele Estado que tem, de certa forma, um fruto do Brasil grande, né, daquelas ideias de que o Estado tem uma presença forte, que o Estado vai defender a substituição das importações, vai ter as empresas estatais. Era uma versão mais recente daquela linha de pensar, onde o Estado é onisciente, é benevolente e é proativo. Ele toma atitudes, ele é forte e ele corrige os problemas. Não era mais os problemas de industrialização, problemas de outra natureza, de energia, de planejamento, de pobreza, mas ainda assim é um Estado que é potente nesse sentido. E o outro candidato tinha uma proposta, de certa forma, oposta. Ele defendia o que eu chamei de Estado regulador, aquele que define as regras do jogo, cria um bom ambiente de negócios, mas não interfere nas transações. A sociedade, de certa forma, os agentes estão livres para agir desde que cumpram com as regras. Mas, nesse contexto, o Estado é neutro, é passivo e não é intervencionista. As regras são as regras, deixa o pessoal jogar o jogo. E os debates eram nesse pêndulo. Deve ser mais para cá ou mais para lá, um ponto no meio, em que áreas é um pouco mais para lá, em que áreas é um pouco mais para cá. Ficava preso nessa única dimensão entre esses dois polos. E essa frustração esses polos não traduzem os anseios que muita gente tinha. A gente está buscando um espaço além, né? Sair dessa linha e avançar no plano, avançar para um terreno novo. E foi nesse sentido que essa formulação, de certa forma, surgiu, o Estado mobilizador. Mas aí, naquele momento, parecia até um slogan, né? Qual é o conteúdo? O que está por trás dessa ideia? Se não é o provedor e se não é o regulador, o que é? Eu não estudo filosofia política nem teoria política, não estudo grandes temas de democracia. Na minha pesquisa, eu estudo assuntos razoavelmente prosaicos, que é como as coisas funcionam na prática, como as empresas produzem, como o Estado regula a produção das empresas. Mas não é nem a regulação das leis, os agentes fiscais, como é que o agente fiscal do trabalho, o auditor da fiscalização ambiental, de certa forma, eu passei bastante tempo estudando o pessoal do Ministério Público, como é que quando eles visitam uma fábrica, visitam uma fazenda, visitam um ambiente de trabalho e detectam alguma irregularidade, como é que eles trazem essas empresas fazem com que elas cumpram a lei? Parece que não é uma pergunta, né? Como é que faz? Ele dá uma multa, quanto maior a multa, mais resolve o problema. Essa é na teoria. Na prática, tem gente que trabalha assim, mas tem gente que trabalha de um jeito muito diferente. E foi isso que eu descobri, que eu estava identificando na minha pesquisa. Então, foi estudando esses casos de intervenção do Estado na pessoa do agente fiscal, visitando o setor privado, na pessoa de uma fazenda, de uma fábrica, de uma loja, de um armazém, na confluência desses dois, onde o Estado e a iniciativa privada se encontravam numa situação de tensão, como é que isso se resolvia? Como é que o Estado trazia a empresa para o lado de cumprir com as leis trabalhistas, leis ambientais, leis de proteção ao consumidor e assim por diante. Então, foi com base nessas observações que eu fiz essa formulação do Estado mobilizador. Peraí, você está falando em grandes temas de estadista, com base no como é que um fiscal fez no dia que ele foi visitar uma fábrica e tal. A minha contestação para isso é de que é isso que os cientistas fazem. Você estuda um caso muito específico e dali você tenta te extrair ou extrapolar lições genéricas.
É assim que os físicos fazem, eles estudam um átomo, não estudam todos os átomos. É assim que o pessoal que estuda biologia vão estudar um espécime, mas na expectativa de que, ao estudar a drosófila, uma mosca, você vai ganhar lições e insights importantes sobre genética. Então, a minha proposição aqui é de que, ao estudar essa interação do Estado com a iniciativa privada, na pessoa do fiscal interagindo com o gerente de fábrica, você consegue tirar lições importantes do que é e o que o Estado pode fazer, e qual é essa visão de um Estado mobilizador. E o que eu via ao seguir esses fiscais, ao seguir esses procuradores, promotores, esses agentes de inspeção, eu via coisas que as outras pessoas também viam, mas ignoravam. E, isso é uma exceção, isso não existe, isso não vale para nada, isso não é... Eram irregularidades, de certa forma, inconsistências, que não chegavam a registrar. Até então, as pessoas não estavam falando, não, isso aqui tem alguma coisa aqui que merece atenção. Era, isso é uma exceção, isso não conta para nada. E o que é que eu via? Né? Então, vou entrar no detalhe. Dar alguns exemplos por cima e posso entrar, se tiver tempo, no detalhe de mais um ou outro. Um dos casos que eu estudei era a questão do cumprimento de normas das regras trabalhistas e ambientais na produção de cana, açúcar e álcool, especialmente em São Paulo. É uma indústria que é famosa por ser abusiva dos seus trabalhadores, né? Os boia-frias, cortadores de cana, era abusiva dos seus trabalhadores industriais, e por algum tempo, e por muitos anos foi assim, por muitos séculos até foi assim, mas teve um avanço muito grande numa época importante, que mostrou que essas empresas podiam trabalhar de outra forma. Ainda tem, não foram todos os problemas resolvidos, mas passos adiante bastante significativos. Esse é um exemplo, né, de como a ação dos fiscais, dos auditores, das ONGs, dos diferentes grupos de ativistas e Ministério Público junto com eles, conseguiram produzir avanços com essas empresas. Então, vou citar 4 casos e entrar um pouco mais no detalhe de um ou dois. Um outro caso que eu estudei é a produção de carvão vegetal na região de Carajás. Então, a Amazônia tem uma reserva de minério de ferro gigantesca. Por muitos anos, a Vale, grande parte dele é exportado, mas por muitos anos uma parte dele era vendida no mercado local para as guzeiras, as indústrias que fazem ferro-gusa, que se estabeleceram ao longo da ferrovia Carajás. Para fazer ferro-gusa, você precisa de uma fonte de carbono. No mundo inteiro se usa carvão mineral. Na Amazônia, como não tem tanto carvão mineral, o pessoal queimava a floresta para fazer carvão vegetal. Então, tem problema ambiental, problema trabalhista, trabalho escravo. É uma indústria cheia de problemas terríveis. Também houve uma intervenção do Estado ali importante, que fez com que as empresas não resolvessem esse problema, mas avançassem bastante na direção de resolvê-lo. Especialmente na questão trabalhista, onde as pessoas diminuiu a quantidade de trabalho escravo, aumentou o uso de equipamento de proteção pessoal e assim por diante. Um caso que eu gosto bastante, que é um pouco menor escala, produção de pedra miracema no Rio de Janeiro. Pega grandes blocos de granito, tem que cortar para fazer bloquinhos de aquelas pedras, chama pedra miracema, que é para usar para pavimento. Enfim, são histórias que eu examinei, e dos detalhes dessa história, não, tem alguma coisa aqui que as nossas teorias, as nossas formas de entender o papel do Estado na promoção do desenvolvimento econômico não capturam. A gente não está conseguindo, o vocabulário que a gente tem, as teorias que a gente tem, não explicam isso que eu estou vendo. E o que eu via nesses casos era o primeiro passo, o governo entrava impondo um sarrafo relativamente alto. Quer dizer, o não cumprimento das normas, das leis trabalhistas, ambientais, segurança do consumidor e assim por diante, não iam ser mais toleradas. Aí o problema passava para as empresas, que elas precisavam se virar para cumprir as regras. Em condições normais, o que ia acontecer é que elas iam fechar, elas não iam conseguir cumprir essas regras, porque a competição é muito acirrada, as outras não estavam cumprindo, né, seja em outras regiões do Brasil, em outros países, muito difícil competir nessas condições, elas iam reduzir o seu escopo de atuação. Não foi isso que aconteceu. O que elas fizeram foi juntar forças, em muitos casos, com outras empresas e em diálogo com os órgãos públicos para adquirir os recursos, os conhecimentos, as estruturas organizacionais que elas precisavam para atender às novas exigências.
elas também fizeram uma reflexão interna. Como é que a gente está tocando esse negócio? Como é que a gente pode aprimorar a forma aqui? Onde tem espaço aqui para a gente trabalhar de forma com mais desempenho? Rever as práticas de produção, as tecnologias, os equipamentos, forma de relação trabalhista. Então, para dar 2 exemplos relativamente simples. A indústria da cana, eles trabalhavam, né, a produção de açúcar e álcool. Durante a safra, que durava 6, 7, 8 meses, com duas equipes em turnos de 12 horas cada uma. Então, você tinha a equipe do dia e a equipe da noite. Durante 6 meses, a equipe do dia trabalhava 7 dias por semana e a equipe da noite trabalhava 7 dias por semana, toda noite. A qualidade da produção era baixíssima, porque não tinha tempo de fazer manutenção. Tinha muito acidente. Ninguém conseguia prestar atenção nos detalhes. Era só volume, com pouca qualidade. Por muito tempo isso funcionou, porque era um mercado regulado onde as usinas tinham muita força. Quando liberalizou o mercado, elas começaram, era mais difícil trabalhar assim, mas esse era o jeito que elas sabiam. Com a intervenção do poder público, não, você não pode mais continuar trabalhando assim, a gente vai ter que mudar essa forma de trabalhar. Elas foram buscar outras formas de se organizar. Na verdade, o que acontecia é que os gerentes e o pessoal de escalão médio já conhecia, já sabia quais eram os problemas e como resolvê-los. Mas eles estavam dentro da hierarquia da empresa impedidos de implementar o que eles imaginavam. Porque os diretores falaram, não, por que eu vou fazer isso? Eu ganho dinheiro do jeito que está, se não está quebrado, não conserto. Óbvio, estava quebrado, né? Mas eles falaram, não está quebrado, não conserto. Enfim, como cortar uma história longa, resumir uma história longa, ao final eles reformaram toda a forma de trabalhar, toda a forma de recrutar trabalhadores, toda a forma de manter os trabalhadores. 3 turnos de 8, com descanso semanal, com direito a férias, com o pessoal treinado em 2 funções, onde você trabalha durante a safra numa operação, e na entre-safra fazendo manutenção. Mudou toda a forma da empresa se organizar por dentro. Quem está de fora não vê a diferença, mas por dentro ficou completamente diferente. E você vai perguntar para os diretores, eles ainda reclamavam do Estado. Não, porque aquele fiscal é muito difícil, acabou com a minha vida e tal. Mas hoje a empresa está muito melhor do que estava antes. A performance muito mais elevada, grau de qualidade, produtividade, eficiência, os trabalhadores ganham mais, a gente vende o nosso açúcar mais caro, atende os clientes melhores, consegue cumprir exigências mais rigorosas, tudo estava melhor. Mas como é que foi feito isso? Em grande parte, através dessa intervenção pública que ajudou a reorganizar essa forma de produção. O caso da Pedra Miracema era ainda mais interessante, porque o problema ali é que, ao cortar o granito, você gera uma quantidade enorme de poeira, de pedra, que o pessoal jogava no rio. Quando era um procurador do Ministério Público Federal, disse, é proibido jogar essa poeira no rio, está infringindo as leis ambientais, você está prejudicando todo mundo que mora rio abaixo. Um outro órgão tinha inventado uma máquina para reciclar aquela água e retirar a poeira. Aí começou a acumular poeira no quintal dessas empresas. O que era uma primeira solução virou um novo problema. Até que os agentes do governo ali, Ministério Público, Prefeitura, Centro de Tecnologia, foram recrutar uma empresa que faz argamassa para vir comprar essa poeira. Então, o que era poluição virou insumo de uma outra indústria que gerou novos empregos. E quem vai lá hoje, não, é normal, óbvio que elas estão vendendo esse produto, essa poeira de pedra, para essa fábrica de argamassa, porque iam jogar fora, não querem queimar dinheiro. Está no interesse das empresas. O que não está registrado nessa história é que toda a costura por trás desse arranjo foi feita por agentes públicos e semipúblicos, né? Ativistas, ONG, públicos na periferia dos órgãos públicos. E eles não constam da história. Se você vai ver hoje, fala, não, isso foi fruto da ação do mercado. Caso após caso, o que eu vejo ali, de forma repetida, é que as empresas estavam agindo, eram mais bem geridas, mais eficientes e mais lucrativas do que tinham sido antes, por ação do Estado. E não é uma ação distante, só de impor uma multa e deixar aconteça o que acontecer. É uma ação envolvida, que tem deliberação, que tem negociação, que tem, de certa forma, às vezes,
trazer agentes que não estavam participando da negociação dessa disputa para complementar e buscar novas soluções, desenvolvimento de novas tecnologias com apoio do Estado, é uma forma de ação completamente distinta do que você imagina, o que em inglês se chama de arm's length, né, a distância. Eu aqui de um lado da mesa e você ali do outro lado. Era uma forma muito próxima, interação muito próxima, mas não era amigável. Era muito, ao mesmo tempo, próxima e contenciosa. Então, infringe um monte das premissas que a gente tem do que é a relação do Estado com a sociedade, ou nesse caso com a iniciativa privada. É próxima, mas é contenciosa, é muito envolvida, mas também não é impondo exigências, não é oferecendo benesses. Ele desafia um monte de premissas que muita gente tem quando se aproxima dessa situação. Então, o que aconteceu ali? O que a gente viu? Talvez é mais fácil enxergar, pensar no o que não aconteceu, né? De um lado, o governo não atuou como provedor. Ele não falou para as empresas o que tinha que fazer, como fazer, não deu os detalhes da operação, não falou qual máquina comprar, como organizar a produção, como interagir com outras empresas. Também não ofereceu garantias, subsídios, isenção, que são as formas de aliviar o fardo, que são as mais comuns, que é uma das respostas mais comuns para esse tipo de desafio. Ele, de forma nenhuma, atuou como provedor, mas também não atuou desregulamentando, melhorando o ambiente de negócios, fortalecendo as instituições, né, como se diz, criando processos de arbitragem simplificados, de registro de empresas e simplificando a legislação trabalhista e assim por diante. Também não atuou como regulador. Nesses casos, ele fez algo completamente diferente. E a gente não tem um bom vocabulário para descrever o que é. Tem um economista muito famoso, já falecido, que é, de certa forma, uma grande inspiração, chamado Albert Hirschman, que, se perguntasse para ele, dirá, talvez o que o Estado fez foi trazer à tona forças e talentos e recursos que estavam escondidos, espalhados ou mal utilizados. O potencial latente estava lá, mas não tinha sido organizado de uma forma a propiciar que essas empresas aprimorassem a sua performance. Se alguém vai ver pós-fato, né, depois do consumado, parece óbvio. Mas também, se não tivesse acontecido, o oposto também teria parecido óbvio. Lógico que eles estão explorando os trabalhadores, lógico que eles estão jogando os seus efluentes no rio. E por que fariam ao contrário se não tem uma obrigação de fazer ou se o Estado não é forte para impedir isso? Se duas coisas opostas, ambas são óbvias, é sinal de que tem alguma coisa aí que a gente tem que prestar mais atenção para aprender. Eu acho que o que eu estava vendo naqueles casos, que estava sendo sistematicamente ignorado e permanece, de certa forma, sistematicamente ignorado, é uma forma diferente do Estado agir, que é agindo como mobilizador, trazendo essas forças que estão espalhadas, que estão escondidas, que estão mal utilizadas, e ajudando a combiná-las de uma forma a garantir o avanço, nesse caso, desses exemplos, na questão do desenvolvimento econômico. Em outros casos, você pode pensar isso na provisão de serviços públicos, de educação, saúde, infraestrutura e assim por diante, né? Tem outras aplicações aí. Se tivesse procurado em outros lugares, teria encontrado, imagino, fenômenos parecidos em outras áreas. E é uma coisa que já existe. Já existe no setor público e no setor privado. Já existe no Brasil e já existe no exterior. Não precisei procurar, não precisei fazer uma investigação muito profunda para encontrar esses casos. Só precisou perguntar. Eu ia de caso em caso. Quem mais trabalha assim? Quem mais fez isso? Tem um fulano na Paraíba, tem um fulano no Rio Grande do Sul, tem um caso no Mato Grosso. É só questão de perguntar. E os casos estão escondidos à plena vista. Muito legal. E ele oferece, só para concluir, ele oferece uma forma de a gente repensar o papel do Estado na nossa sociedade. Acho que o grande desafio aqui é a resistência da imaginação, de ver esses casos e entender que imagem eles estão passando para a gente. Por um lado, esse é o desafio. Por outro lado, eles já estão disponíveis. Então, é muito mais fácil fortalecê-los do que criá-los. Então, de certa forma, metade do trabalho difícil já está pronto. Agora só falta finalizar. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Saulo. Muito bem. Ótimo. Saulo, é muito bom você conseguir detalhar até a origem desse conceito que a gente vem utilizando dentro da rede, da fundação.
para tratar um pouco dessa discussão complexa que é o papel do Estado. Agradeço demais a sua fala, trazendo um pouco a ideia também que é muito forte para a rede, que é a ideia de colaboração, né? Nem sempre esse Estado forte precisa sair da possibilidade de colaboração com a sociedade civil, com o setor privado, na busca de soluções. E foi muito exemplificativo, é muito interessante colocar lentes, zoom, nesses casos que você trouxe para a gente enxergar essas possibilidades de ação. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o Sérgio, que também vai falar durante 20 minutos, e depois a gente vai ter a possibilidade de interação. Sérgio. Obrigado, Marcela. Obrigado, Zé Gustavo. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo, o Salo, a Marina e a Luísa Helena. É um prazer estar conversando com vocês. Eu não poderia, quando a Marina me ligou, eu não podia me furtar a participar de uma conversação democrática em busca de soluções que nos levem adiante no processo político-social brasileiro, sobretudo no momento de tantas ameaças à nossa democracia e já de tantos desaforos que a sociedade brasileira tem sofrido com esse desgoverno. Eu vou um pouco na direção contrária do Salo, porque eu vou um pouco reforçar algumas das coisas que o Zé Gustavo falou. Ele disse no começo que havia muita incerteza, que estamos atolados, e eu quero dizer o seguinte, bom, não estamos sozinhos nisso. O mundo inteiro está mergulhado nas incertezas. Esse é um mundo novo, é um mundo que nós não conhecíamos bem desde... e é um mundo que o que era familiar para a gente no século XX está desmoronando, está desaparecendo. Esse processo vertiginoso de globalização, o aumento... eu estava comentando com uns amigos hoje que, quando eu comecei a falar em mudança climática, eu tinha, inclusive, alguns amigos meus, colegas de trabalho, nós tínhamos um projeto de criar um grupo de jornalistas jovens para cobrir meio ambiente, uma época em que não se falava em meio ambiente no Brasil, havia até muito preconceito em relação a ele, e um dos meus parceiros nessa empreitada não acreditava direito, achava que a mudança climática era um certo exagero. E hoje ela virou uma situação de muito maior clareza, e a própria ciência, que antes falava que, bom, tem o problema da atribuição, eu não posso dizer que essa seca brasileira já é mudança climática, porque eu não posso atribuir um evento individual a um modelo que é muito complexo. E agora você pergunta para os cientistas e diz assim, não, realmente, a mudança climática já está produzindo esses efeitos. Né? Quer dizer, houve muita evolução. Foi muito rápida, não apenas a consciência de que havia a questão, mas também o fato pela qual essa questão, a maneira pela qual essa questão começou a se manifestar no nosso cotidiano, no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, a disfuncionalidade crescente da máquina econômica globalizada, a busca das empresas por novos modelos de negócios, porque os seus convencionais, os que elas estavam acostumadas, mesmo aquelas que se consideravam grandes modernizadoras, não estavam mais funcionando. Tudo isso está gerando incerteza tanto do lado do capital quanto do lado do trabalho. Um aumento impressionante no mundo inteiro do desemprego estrutural, um aumento importante do desemprego de jovens, sobretudo um descolamento entre o que se diz aos jovens que eles devem aprender e aquilo que a realidade pede a eles nesse mundo. O mundo está desmoronando, mas o novo ainda não nasceu ou ainda não é visível. E é razoável a gente imaginar que o novo não tenha nascido, nem seja muito visível, porque o futuro não existe. O futuro é uma construção nossa. Ele é construído pelas escolhas que nós fazemos
a cada momento da nossa vida coletiva e da nossa vida individual. Né? E essa incerteza em que o mundo está, essa instabilidade de todas as estruturas que antes davam estabilidade às pessoas, seja do ponto de vista do Estado, seja do ponto de vista da economia, mesmo da família e de organizações de abrigo das pessoas para a socialização, essa instabilidade gera muito medo, muita insegurança. E o medo e a insegurança não são bons conselheiros, eles produzem sentimentos muito primitivos nas pessoas, muito animais, sem querer desmerecer as qualidades dos animais, porque, em algumas vezes, os humanos ganham tranquilamente em ferocidade e absurdos dos animais. Mas há uma caça generalizada aos culpados. Outro dia eu brincava com uns alunos meus que eu, como sou homem branco, eles não encontravam formas de me discriminar, né? Não sou negro, não sou indígena, e aí agora eles encontraram uma forma. Eles lá do outro lado, eu sou o comunista. Então agora eles têm como me atacar e me desqualificar no debate. Mesmo isso, né, faz parte desse processo de digitalização, de anonimização da conversa, né? A conversa se torna uma conversa muito anônima e essa conversa anônima ela produz a possibilidade de que os algoritmos aumentem a propagação desse discurso do ódio. Mas eu quero dizer desde logo para vocês que eu sou adepto fervoroso da digitalização e adepto fervoroso das redes sociais. Eu acho que é a única possibilidade que nós temos de construir uma democracia digital que use todos os recursos possíveis desse mundo em rede e digital para realizar alguns dos anseios democráticos da humanidade que no mundo analógico não eram passíveis de realização. Houve um fenômeno curioso, é que, em geral, a direita é sempre atrasada em relação ao resto da sociedade, porque ela é reacionária, ela vive numa ilha que não existe, chamada passado, né? Um passado idealizado. Então, mas nesse processo aí de interregno, o que houve foi que a direita se digitalizou mais rápido e se modernizou mais rápido do que a esquerda e de que outros setores democráticos da sociedade, e capturaram as redes. E foi daí que surgiu o fenômeno Trump, né? É o fenômeno que eu estudei no meu último livro, O Tempo dos Governantes Incidentais. E por que incidentais? Incidentais porque eles são fruto de eleições atípicas, dominadas por uma rede que as pessoas foram pegas de surpresa com ela, e comandados pelo discurso de ódio e pela disseminação de mentira, né, de difamação e de injúrias. Portanto, eles tendem a desaparecer na eleição seguinte, como aconteceu com Trump. Eles só não desaparecem na eleição seguinte se eles conseguem se reeleger. E o segundo mandato desses autocratas é sempre um momento de destruição final da democracia. Eles mudam as regras por dentro, ainda mantendo uma certa capa de democracia, etc. E quando eles conseguem fraudar o suficiente as eleições para se reeleger, aí eles, de fato, terminam o desmonte da democracia e transformam a democracia numa autocracia. Foi o que aconteceu em vários países da periferia da Europa democrática. Mas aconteceu uma coisa curiosa, que um dos imprevistos desse mundo em transformação, que foi a pandemia, trágico, global, mortal e um inimigo desconhecido, um escritor português de quem eu gosto muito, que escreveu um diário da peste no jornal
Expresso, em Portugal, Gonçalo Tavares, ele disse uma coisa: os ficcionistas eles captam melhor do que os analistas objetivos certos processos que a gente não consegue entender bem, porque eles olham primeiro com a alma, depois é que eles usam a razão. Nós vamos com a razão e aí não conseguimos captar determinadas coisas. Ele diz o seguinte: olha, um vírus solitário apartou o mundo, o século, em 2 séculos. Tem um século que acabou com a pandemia e um século que está se organizando pós-pandemia. Isso é muita verdade, inclusive na nossa área de conversa aqui, porque a pandemia ela cortou processos que estavam em curso, inclusive de crescimento da ultradireita, de descrédito com o Estado, com o investimento público em determinadas áreas cruciais, não é? E também o desencanto total com a democracia, como se a democracia não fosse mais capaz, no estado em que ela está hoje, debilitada pelo seu anacronismo analógico, pela oligarquização dos partidos, pelo domínio das elites, que ela não era capaz mais de prover à sociedade de nenhum grande bem que ela necessitasse. E a pandemia mostrou uma coisa que todos os cidadãos puderam perceber com muita clareza. Os países que se saíram melhor no combate à pandemia ou no controle dos efeitos da doença foram aqueles países que, de um lado, tinham estruturas de saúde pública boas e, 2, não eram aqueles da nova direita, da ultradireita. Eram países, mesmo aqueles com poder econômico e no qual a tecnologia permitiu iniciar o processo de produção de vacinas, como os Estados Unidos, um governo reacionário no plano federal e em vários estados importantes da federação produziu uma tragédia volumosa, né? E mais, quer dizer, o fato de ser uma medicina privada provou rapidamente que ela não tem capacidade para lidar com um fenômeno coletivo que, por exemplo, exige internação prolongada em UTIs. A UTI não é um produto para o qual a medicina privada esteja voltada. A medicina privada, ao contrário, ela se desenvolve tecnológica e cientificamente para evitar a UTI e, no caso de precisar de UTI, reduzir drasticamente o tempo de internação, porque ele é muito caro. Então, nós tivemos desrepresentação, tivemos oligarquização e o Atílio Boron, um sociólogo argentino, no livro chama-se A Coruja de Minerva, ele fala sobre o desencanto dos jovens com a democracia, que nasceram na democracia, que não viveram as ditaduras na América Latina e que, não obstante, não acreditam mais na democracia. E a pandemia mostrou que a democracia foi mais capaz de lidar com a doença do que os países não democráticos. E, por outro lado, mostrou também que a saúde pública tem um papel fundamental que não pode ser desprezado. Isso ficou patente em 2 situações muito opostas, que eu vou basicamente, rapidamente falar para vocês. A primeira foi no Reino Unido, em que o Partido Conservador passou, desde a Margaret Thatcher, tentando privatizar o Sistema Nacional de Saúde, o NHS, e o Boris Johnson, ele pegou a Covid, ele começou com uma atitude negacionista, pegou a Covid, foi internado num hospital público, foi para a UTI, e quando ele saiu, ele disse que o Serviço Nacional de Saúde tinha salvo a vida dele. E ele mudou radicalmente de postura. Passou a defender a vacina, o isolamento, fez o lockdown e o uso de máscara. E até hoje, nós vimos recentemente naquela reunião patética com o Bolsonaro, ele defendendo a vacina e o Bolsonaro fazendo aquele papel que envergonha todos nós. Então, o outro exemplo polar é o Brasil, em que o SUS depauperado, destruído, maltratado
após muitos anos de maus tratos, de não ser prioridade, ele, de qualquer forma, foi fundamental para que a pandemia no Brasil não tivesse efeitos tão danosos como teve em outros países, e mais danosos do que teve aqui, porque nos faltou exatamente a ideia de um Estado que fosse capaz de mobilizar, um Estado que fosse capaz de articular as ações de forma amigável, num país com uma federação muito desigual e numa sociedade cada vez mais fragmentada. E com a vacinação, o SUS teve cara. O SUS virou uma pessoa que tinha uma seringa, não é, que salvava a vida daquela pessoa. E as pessoas ficavam emocionadas porque estavam se vacinando. Então, o SUS, hoje, ele virou intocável para a sociedade brasileira e precioso, porque ele é a cara da vacina que salva. Não é de ninguém mais. Por isso, ninguém está conseguindo colar o seu nome eleitoralmente numa vacina. A vacina é do SUS, não é de ninguém, é nossa. E eu acho que isso daí são lições concretas do que nossa democracia precisa. E, além disso, quer dizer, ela precisa de soluções concretas para as necessidades reais da coletividade e soluções que tenham cara, que sejam amigáveis, que não sejam impostas e que permitam mais participação das pessoas. Mas ela precisa de uma outra coisa. Ela precisa, fundamentalmente, e eu vou gastar meus últimos 5 minutos falando desse processo mais recente, que é a ruptura eleitoral de 2018, que produziu não só o desgoverno Bolsonaro, mas produziu um outro efeito, que esse é mais importante para a nossa democracia. O Bolsonaro, uma vez afastado do governo, nós vamos conseguir abortar o golpe em curso, que ele está tentando desfechar antes de ser defenestrado pelas eleições. Que é o seguinte: houve uma miniaturização dos partidos no Brasil. Os partidos vieram perdendo força ao longo do tempo, vieram perdendo credibilidade, se oligarquizando, se tornando estruturas muito distantes do eleitor, muito incapazes de oferecer mais do que slogans vazios. E aí, de repente, o sistema que já era muito fragmentado, ele se esfacelou. As bancadas hoje no Congresso são bancadas muito pequenas. As bancadas grandes no Brasil, na Câmara dos Deputados, já eram pequenas em comparação com os regimes multipartidários no mundo. Mas hoje elas são minúsculas. Partidos com 50 deputados ou menos são partidos que não são capazes de servir de pivô para a construção de uma maioria no Congresso. E para fazer uma maioria, precisa de tantos partidos com tal heterogeneidade, com tal distância programática, que não há possibilidade de fazer uma coalizão que não seja uma coalizão ilegítima. E o Brasil não pode prescindir de coalizões, porque nós sempre seremos multipartidários. Ainda que agora, com a proibição de coligações, a gente tenha uma concentração dos partidos, ainda assim, nós precisamos de outro tipo de estrutura partidária. E nós precisamos que as pessoas que sejam do campo democrático e que tenham visões semelhantes na questão ambiental, que é a questão crítica, na questão democrática, na questão do futuro, que elas se unam para constituir agremiações mais robustas, que sejam capazes de fazer uma pauta que seja a pauta não de soluções para o futuro, porque nós não sabemos quais são as soluções, mas de saber escolher direito diante dessas escolhas críticas. Eu vou terminar os meus 2 minutos falando de algumas escolhas críticas que estão postas na mesa para nós agora, que nós vamos precisar de fazer antes de qualquer coisa, antes de tudo. E vamos ter que reconstruir tudo que o Bolsonaro destruiu, vamos ter que reconstruir FUNAI, vamos ter que reconstruir IBAMA, reconstruir CBMBio, vamos ter que refazer tudo que ele desfez e ainda temos que fazer algumas coisas adicionais. Uma, ele acabou de lançar um edital sobre G5, e G5 é fundamental para, sobretudo, as regiões mais remotas e as pessoas mais pobres do país. Vai haver uma revolução com o G5.
e nós sabemos como que o celular, no interior e em setores mais pobres, de mais baixa renda no Brasil, foi fundamental para que eles encontrassem outros empregos ou conseguissem trabalhar melhor e se conectar. Pelas previsões do edital, o interior do Brasil só vai ter 5G até 2028. Mas em 2028, provavelmente o mundo está transitando para 6G. Então, nós temos que fazer isso mais rápido e diferente. Emissões e desmatamento. Temos que resolver isso muito mais rápido do que está previsto. Temos que aumentar rapidamente no próximo governo a ambição do Brasil nessa área, não porque nós queremos ser melhores no mundo, é porque a gente quer salvar o próprio país, né? E escola pública, com essa defasagem que a gente teve com a pandemia, e com a defasagem que nós já tínhamos acumulado na escola pública brasileira, ou nós ajudamos a escola pública brasileira a dar um salto, ou nós não teremos democracia no Brasil. É isso, quer dizer, a democracia não é uma coisa que a gente faça mudando a lei eleitoral. Democracia é uma coisa que a gente faz construindo possibilidades para a sociedade do nosso país, num mundo que a gente sabe que é inexoravelmente digital, inexoravelmente globalizado e mais individualizado e fragmentado. A gente tem que aprender a reunir pessoas de novo. Eu não gosto muito de falar assim, união é uma palavra tão surrada, né? Desdividir. Da mesma forma que até hoje a gente só tem conseguido despiorar o Brasil, quando ele não piora muito, eu acho que está precisando agora de conseguir desdividir o Brasil, que está tão dividido, para a gente conseguir avançar no século XXI. Obrigado, gente. Muito bem, muito bem. Excelente. Obrigada, Sérgio. Bom, a gente vai ter agora um tempo para dialogar, para debater. Acho que tiveram importantes contribuições e provocações. Sérgio trouxe muitas questões relacionadas às urgências do Brasil e a esse momento crítico que a gente está vivendo da nossa democracia. Apontou a questão da necessidade do Estado dialogar com soluções concretas para as necessidades da população, que nesse momento a gente vive uma crise social e econômica também que nos provoca a olhar com muita responsabilidade para como a rede vai se posicionar e como a Fundação pode contribuir. E eu queria só destacar que aqui é o primeiro debate, a gente está iniciando um ciclo de debates sobre uma plataforma para o desenvolvimento sustentável, que não começa aqui, é um processo que a rede, desde o início do seu surgimento, vem trazendo como uma questão fundamental, que é a discussão programática, criar esses espaços de construção coletiva, de trazer diferentes visões, e que vai se estender por dezenas de debates que a gente vai promover semanalmente, chamando especialistas e pessoas formadoras de opinião que estão trazendo as suas visões para essa construção. A gente vai ter também uma possibilidade de contribuição aberta da sociedade, trazendo suas visões e documentos que queiram compartilhar, que achem que são importantes para a gente utilizar nessa construção da nossa atualização programática. Vamos compartilhar com vocês um formulário também para vocês enviarem as suas contribuições. E hoje também estamos abertos aqui às perguntas, né? Então, quem tiver perguntas pode escrever no chat do Facebook, que a gente vai selecionar algumas para poder interagir. Gostaria de passar, então, a palavra à Marina Silva para fazer as suas primeiras colocações. Obrigada, Marcela. Primeiro eu quero dizer e cumprimentar o Saulo e o Sérgio pela relevância e a qualidade das contribuições que aportaram aqui nesse nosso encontro de atualização dos eixos programáticos.
E achei que, ainda que o Sérgio tenha dito que ia numa direção diferente da do Sala, eu achei que tudo foi muito complementar. Eu não gosto muito do termo complementariedade, mas eu acho que as duas coisas se atravessaram nesse debate. Primeiro, quando o Salo encontra na realidade das pesquisas que ele faz desse cotidiano, respostas que podem ser generalizadas para soluções mais ampliadas que ele diz que ninguém vê, e, de fato, a realidade ela está grávida de todas as respostas para todos os problemas que existem nela. Eu gosto muito de uma frase do psicanalista argentino chamado Ricardo Goldenberg, em que o Ricardo diz que existem muitas respostas à procura de uma pergunta, porque todas as respostas já estão dadas. Tudo que elas precisam é de uma pergunta que faça com que, como um imã, ela puxe a resposta já dada. Então, acho que essa ideia de um Estado mobilizador é muito convergente com todos esses, digamos, esses grandes problemas que o Sérgio traz, e, ao mesmo tempo, como ele aterriza isso no chão, quando diz a vacina e o SUS, não é de ninguém, ninguém pode usar eleitoralmente. Esse é o grande sonho de Estado mobilizador, que mobiliza competências, competências acumuladas pela ciência, por agentes de saúde, por profissionais médicos da área de saúde pública, por uma série de esforços que foram feitos ao longo de anos, resistindo, inclusive, a essa ideia de encolhimento do SUS, de medicina privada, que, graças a Deus, teria sido uma carnificina se não fosse, não é? Essa construção que foi feita há tantos anos de um sistema único de saúde, aonde o Estado consegue, através dessas forças vivas do próprio serviço público, mobilizar o melhor dos seus esforços para, mesmo com todos os prejuízos da rede pública em relação às perdas de vida, não é? A gente ter a resposta que a gente tem. E a gente dizer, essa vacina é do SUS, ou seja, essa vacina é do povo brasileiro. Então, essa ideia de um Estado que mobiliza, não é? O melhor da ciência, o melhor do ativismo social, o melhor dos agentes públicos, o melhor da inventividade cultural, artística, social, né? E aí eu queria só, e depois indo para o Sérgio, pegando essa questão que o Salo trouxe, do Estado mobilizador, e ele disse que quando ele usou a palavra e me acendeu as anteninhas, foi exatamente porque, na hora que ele falou isso, eu vi o PPCdão, sabe? Né? A gente falou disso em 2010. Eu saí do governo em 2008. E o PPCdão foi exatamente isso que você descreveu. Né? A capacidade de mobilizar 13 ministérios com inúmeras competências, de inventar, digamos, um orçamento de 400 milhões, que não estava nem no orçamento para poder iniciar o programa, com recursos já existentes dentro do próprio governo, não é? Porque a gente já tinha um sistema de monitoramento por satélite, vamos criar um sistema de monitoramento em tempo real. Ah, mas isso custa. Vamos conversar, então, com o pessoal do INPE, vamos conversar com o Dalto, vamos conversar com o Gilberto Câmara, vamos ver, é possível fazer isso? Construímos isso com as pessoas que estavam ali no front e fomos conversar com o ministro de Ciência e Tecnologia, quando ele disse, mas não sei, talvez precisa... Não, dá para fazer com o que a gente tem, não é? Mas não tem logística, vamos conversar com o COTÉ do Exército, dá para fazer a logística? Dá, a gente tem um helicóptero Pantera Negra, sei lá o que era, que entra e sai e acontece, vamos usar isso. Então, 400 milhões a gente conseguiu mobilizar, não é? Utilizando, e mobilizamos a competência instalada das ONGs, do conhecimento de como fazer, e você mais do que ninguém que me ajudou, inclusive, a criar o Fundunema, com a madeira que foi extraída. Por isso que acendeu a luz. É possível um Estado que mobilize as forças vivas da sociedade, não é? Para esse novo mundo que o Sérgio acabou de dizer tão bem. Né? Eu gosto muito de um pessoal da França, que tem
um trabalho chamado prospectiva, né, que eles trabalham com cenário, não como, digamos, simples projeção, mas eles têm uma frase no livro chamado Prospectiva, que diz que o futuro é apenas um pretexto para que a gente possa fazer as coisas que precisam ser feitas no presente. A gente usa o futuro como pretexto para fazer o presente, porque o futuro nada mais é do que um contínuo de presentes. A gente vai chegar em muitos presentes, só que hoje nós estamos destruindo o presente que será o futuro daqueles que ainda não nasceram. E é por isso que a gente precisa mobilizar. O Mário Alete diz que nós aprendemos a usar a força do vento para navegar antes de descobrir a lei da dinâmica eólica, né? Eu considero que o PPCDAM foi essa coisa que a gente conseguiu mobilizar, usar a força do vento para reduzir desmarcamento antes de conhecer a lei da dinâmica eólica. Mas depois que a gente conhece a lei da dinâmica eólica, depois que a gente inventa a bússola, agora que a gente tem radar, agora que a gente tem um monte de coisa, fica muito mais fácil navegar. Mas é importante ser capaz de extrair da realidade esses estratos que podem se transformar, né, em novos processos, novas estruturas, calçados em novas visões. E, em relação ao que o Sérgio colocou, né, enfim, da forma sempre brilhante, como ele também trabalha as questões, não é? Eu concordo que a resposta não vai vir de partidos ou de iluminados. Hoje, a gente está vivendo uma espécie de darwinismo social, cultural, tecnológico. A gente não sabe o que está acontecendo com a gente. A gente é uma espécie de lagarto que está virando borboleta, e sem saber o que está acontecendo no nosso interior, né? E que eu espero que seja lutando para virar borboleta mesmo, né? Mas todos os componentes dessa mudança, dessa transformação, também já estão postos. Paralelo a esse mundo pior, como diz o Hernildo Einstein, existe um mundo melhor. E as forças que precisam trabalhar, né, um pacto de sustentação para esse mundo melhor que a gente quer construir, né, tem que criar uma espécie de chão de futuro. Qual é o chão de futuro? Né? Investir pesado em educação, ciência e tecnologia, resolver o problema da mudança climática, da perda de biodiversidade, trabalhar para ter um novo ciclo de prosperidade com base nessa nova economia, fazer a transição dessa velha economia, evitando ao máximo os efeitos indesejáveis dela. E, para isso, a gente vai precisar, né, dessa junção do tripé, né? Como diz o professor Mitzenberg, a gente precisa de colocar sem preconceito, né, o papel da iniciativa privada, não dessa que quer acumular mais dinheiro, mas dessa que é capaz de pensar que é preciso mais empregos, mais investimentos, que é fundamental, né, ter um lucro admirável e ponto, não esse lucro tóxico e predatório que acumula para 1% o equivalente a mais da metade de 7 bilhões de pessoas. Isso está nos levando também ao fim. Esse chão de futuro tem a ver com estarmos conectados com essa disrupção tecnológica, com a cooperação técnico-científica na área de saúde, porque a pandemia é só indicativo, um trabalho hercúleo de todos para resolver o problema da mudança climática, já transitando para essa nova economia. Então, eu vejo o debate posto para o Brasil, né, como um grande desafio de fazer um pacto de sustentação para essa nova forma, que é impossível de ser construída se continuarmos refém do Centrão, refém das autarquias partidárias que têm orçamento público para manter suas hegemonias e não permitir que mais nada floresça no cenário político brasileiro, né? A rede é uma tentativa dessa inovação política, mas a gente foi sufocado, né, desde o começo, em nome de acabar com os partidos que se alugam. E, em nome de acabar com os que se alugam, se mata as tentativas de dialogar com esse novo mundo
que está com esse mundo velho que se dissolve e que não foi capaz de construir ou ainda de tornar visível o novo para esses novos desafios políticos e democráticos, né? Então, se sufoca a tentativa do novo e se dá um grande prêmio com gordos fundos eleitorais, gordos fundos partidários para os partidos que alugavam. E os próprios partidos que alugavam, né, os que se permitiam alugar, dão lição de moral, né, dizendo que o objetivo agora é afunilar. Esse é o momento da gente perceber o que são, de fato, as forças inovadoras, propulsoras, geradoras de vida econômica, social, cultural, política, né? E, para isso, tem que ter uma certa abertura de entendimento. É por isso que os partidos fazem debate em cima da conjuntura da polarização, porque não querem se desvencilhar e não querem assumir a impotência que temos, as insuficiências que temos para dar conta dessa complexidade, e que só será possível enfrentar se nos reconhecermos, né, insuficientes e impotentes para nos ajudarmos a alcançá-la. Né? Então, eu só quero parabenizar pelas duas contribuições, né, e colocar para o Saulo, no contexto, né, de tudo isso que vocês trouxeram aqui, né, pensando nesse Brasil de hoje, como seria a configuração desse Estado mobilizador diante dos grandes desafios que estão postos do ponto de vista econômico, do ponto de vista das desigualdades sociais e da mudança climática, do enfrentamento que o Brasil precisa fazer. E para o Sérgio, a questão, né, de uma governabilidade que hoje, no meu entendimento, nós temos uma espécie de parlamentarismo velado, difuso, de bando, né, de um grupo que sequer tem nome, tem rosto, tem endereço telefone, que é um tal de centrão, que consegue ser, não é, o primeiro-ministro de qualquer um que se avore chegar no palácio. Como que a gente pode mudar, quebrar, não é, essa lógica perversa de apropriação indevida do Estado por um grupo de mercenários políticos? Obrigada, Marina. Olha, eu vou ler aqui rapidamente só algumas provocações também que vieram da internet para vocês, enfim, também terem a oportunidade de interagir com essas ideias de quem está assistindo a gente. O Stallone Ribeiro falou o seguinte: o Estado mínimo e sua mão invisível, ou o Estado máximo com sua economia planificada, além de polêmicos e polarizados, são utópicos. O estado de bem-estar social é o melhor caminho ao equilíbrio entre Estado, economia, sociedade e sustentabilidade? Há como estimular a democracia real na era dos algoritmos? Obrigado. Ele é do Paraná. Tem também aqui a do Cristiano Ricardo. Como podemos enfrentar as mentiras que sustentam tantos grupos políticos barulhentos que estão na busca do poder pelo poder e defender os valores democráticos nesse momento onde há tanto o que fazer? E tem também aqui uma contribuição da Bia Bracher. Penso que, se é verdade que o futuro é o que nós estamos fazendo agora, a verdade é que ele não existe, pois o estamos sempre construindo. É também verdade que a ausência de perspectiva de futuro nos imobiliza no presente. Se não nos vemos em um lugar no futuro, perdemos a argamassa do presente. Isso não tem nada a ver com utopia, tem a ver com vida e morte. Pensar que vamos morrer logo nos faz não conseguir viver agora, às vezes. Então, eu vou passar a palavra novamente para os nossos convidados, reforçando aqui que lá no Facebook tem afixado um post com um formulário para as pessoas que quiserem acompanhar os próximos debates. Elas podem deixar e-mail cadastrado para receber informações e também preencher os temas de interesse com os quais elas gostariam de contribuir. Então, eu vou passar a palavra primeiro ao Saulo e depois ao Sérgio. Obrigado, Marcela. Obrigado, Marina. A tua provocação, a tua pergunta me põe contra a parede, né? E agora? E na prática? O que a gente faz? Por onde a gente começa? Que é uma pergunta legítima, que eu não vou
fingir que eu tenho uma boa resposta. É um tema ainda que é um pouco... merece muito mais discussão e aprofundamento e conhecimento que eu não possuo sozinho, né? É um desafio coletivo. Eu posso dar alguns indícios, né, de como eu tenho pensado a respeito disso. O que eu descrevi como o estado mobilizador, de certa forma, no seu coração, é uma forma de agir que é diferente da convencional, que não é da forma que a gente enxerga burocracias agindo com regras rígidas, com papéis predeterminados, onde cada um cuida do seu quintalzinho e deixa os outros em paz. É uma forma muito mais em rede, é uma forma muito mais cooperativa, mas não necessariamente amigável. Também existe a questão das tensões dentro dessas cooperações, existem antagonismos, mas que eles estão casados de forma a trabalhar em conjunto para buscar soluções. Um aspecto, acho que o exemplo do PPCD, acho que é brilhante, porque ele mostra que não foi uma nova invenção, não foi uma tecnologia nova que foi inventada que não existia antes, uma nanotecnologia, um satélite que não existia, uma técnica de processamento de dados, não foi uma injeção maciça de recursos externos, foi um rearranjo do que já tinha. Então, ele podia ter sido feito por qualquer um a qualquer momento, em teoria. Na prática, foi feito por uma equipe muito específica, num momento muito, muito específico. E as pessoas tendem a desmerecer a lição profunda desse exemplo. Foi uma exceção, foi umas circunstâncias que permitiram, né, aquele presidente com aquela ministra, com aquele outro ministro, num ambiente que foi uma exceção. Isso é o alinhamento dos planetas que permitiu isso. E o que eu quero defender aqui, se a gente prestar atenção, tem exceções o tempo inteirinho à nossa volta. Casos como esse, em grande escala, em média escala, em pequena escala, estão acontecendo o tempo inteiro. Mas a gente desmerece, não, isso foi uma exceção, isso foi uma exceção. E volta a pensar com as estruturas mentais que a gente já tinha antes, em vez de rever. Não, peraí, talvez tenha uma lição aqui, talvez tenha uma forma de agir que está querendo nos dizer alguma coisa. Então é isso que, de certa forma, esse foi o ponto central do que eu queria defender na minha fala, de que a gente, prestando atenção, a gente vê e esses casos, eles estão... eles guardam ali uma promessa de uma forma diferente do Estado agir, que não é como provedor, não é como regulador, é como mobilizador. Aí levanta, claro, duas perguntas. Ok, como é que você sistematiza isso? Como é que você faz isso em escala? Porque um dos desafios dessa mobilização é que ela é muito específica. Cada caso é um caso. Qual é a lição genérica? Como é que você transfere o aprendizado do controle do desmatamento na Amazônia para a questão das crianças que estão atrasadas na escola, para a questão do sem-teto nos centros urbanos, para a questão das empresas que estão abusando dos seus trabalhadores? Então, cada um é um caso diferente, e os detalhes são importantes, por um lado, né? Então ela tem que ser sob medida, mas também tem que ser feita de forma sistemática, porque são muitos problemas. Então não adianta você ir atacando um por um, você tem que atacar todos. E esse desafio de fazer produtos ou serviços ou intervenções sob medida, mas em grande escala, é um desafio complicado, mas não é um desafio impossível. De certa forma, é o mesmo desafio que a indústria automobilística enfrentava por muitos anos, onde ela saiu da produção artesanal, onde cada carro era feito à mão, para a produção em grande escala do Henry Ford, linha de montagem. Então, não, essas são as duas formas. Ou você faz em pequena escala, ou você faz em grande escala. Mas você vai comprar o carro do Henry Ford, você pode escolher qualquer cor desde que seja preto. Esse era o lema dele. Eles eram todos padronizados, não era sob medida. Até que chegou o pessoal da Toyota, o senhor, esqueci o primeiro nome deles, o senhor Toyota, um dos fundadores da empresa que leva o nome dele no Japão, que inventou o sistema Toyota de produção, que eles conseguiram combinar as duas coisas. Eles fazem sob medida em grande escala, mais eficiente e mais barato do que os americanos. Hoje em dia, você anda aqui nos Estados Unidos, os carros que você mais vê são carros japoneses. Os americanos perderam essa batalha, não conseguiram acompanhar. O que a gente pode aprender com esse sistema Toyota de produção? Produzir em grande escala, sob medida em grande escala? Muita coisa. Eles têm muita semelhança com esses exemplos do que eu estou falando. O desafio de produzir educação, saúde, assistência social é muito mais complexo do que o desafio de montar um carro.
Mas tem aí um embrião de uma ideia de que talvez seja possível fazer isso de forma sistemática, em grande escala. Esse é você tem que reorganizar a tua forma de produzir, a forma de produzir serviços públicos, a forma de produzir regulação. Não é com as burocracias convencionais que a gente tem hoje. Mas isso é utópico, é impossível, vai reformar o Estado inteiro, vai demitir todo mundo, destruir tudo e montar de novo. Não é isso que eu estou defendendo também. Aí eu vou te chamar uma outra imagem, que é uma imagem que os ambientalistas, todos, né, os sustentabilistas e ambientalistas não vão gostar, mas eu vou, de certa forma, retomá-la de outra forma, que é da espécie invasiva. Em muitos ambientes, você põe uma espécie invasiva, ela tenta se estabelecer e não consegue, né? Se eu trago uma planta tropical, põe aqui aqui em Nova York, chega o inverno, ela vai morrer. Mas em alguns ambientes a espécie invasiva se prolifera de uma forma tremenda. Às vezes acha um nicho e vive no nicho, em outros ambientes ela prolifera de uma forma tremenda e acaba dominando, virando uma espécie dominante. Talvez uma forma de pensar aqui é como a gente pensa essa forma de ação de Estado mobilizador, que já existe no Ministério Público, já existe, imagina, nos órgãos de educação, de saúde, de saneamento, de planejamento urbano, o Brasil inteiro já tem sementes plantadas ali, vê-los como uma espécie invasiva dessa nova forma de ver o Estado. Como é que a gente localiza, fortalece e aumenta as chances quando elas têm que no embate que elas têm diário com as estruturas convencionais e com as pessoas que têm uma visão de que o Estado tem que ter um papel provedor ou um papel regulador. Como é que a gente, em vez de destruir, criar um novo, o que eu estou sugerindo, existe o potencial aqui de fortalecer esses agentes avançados do Estado mobilizador que já estão em campo. Como fazer isso aí é uma outra questão, aí podemos discutir as táticas, mas em termos de estratégia, eu vejo isso como uma forma importante de legitimar esse tipo de ação, recompensar, né, com reconhecimento, com termos, com nomes, com teorias, com livros, com eventos, com congressos, tem uma forma aí de institucionalizar isso e fazer com que ele se dissemine. E aos poucos ele vai acabar, dada o seu mérito e a sua força, se espalhando e virando o novo normal. Essas são as minhas, em termos concretos, é assim que eu penso que seria uma forma viável de progredir. Obrigada, Saulo. Sérgio, você gostaria de interagir com a provocação da Marina também? Obrigado, Marcela. Obrigado, Marina. A Marina, ela faz a pergunta que todos nós estamos nos fazendo, né? Como é que a gente enfrenta essa crise de governabilidade que se instalou no Brasil e como é que a gente enfrenta essa dominância exatamente dos partidos mercenários, dos partidos oportunistas, que eu uso uma expressão que eles usam em business nos Estados Unidos para esses partidos, que eles são movidos a dinheiro, né? E o Estado, para eles, é uma cash cow. Quer dizer, eles ficam ordenando o Estado para obter dinheiro para poder sobreviver. Mas mais do que isso, quer dizer, a Marina tem razão quando ela fala na questão da organização partidária ser voltada para a preservação desses velhos e para a sabotagem dos novos. Basta ver a regra de distribuição do fundo eleitoral. Quer dizer, o fundo eleitoral ele é dado para a maior bancada da eleição passada, a maior fatia, e vai assim sucessivamente, né? Isso congela a estrutura partidária e permite que um partido incidental, que é uma casca que podia ter sido alugada por qualquer um, foi alugada pelo Bolsonaro, com o PSL, possa ser o partido que vai ter a maior dotação de recursos públicos para a próxima eleição. Quer dizer, ele não tem nada a dizer, ele não tem nada a propor à sociedade brasileira, né? Ele não tem nem mais o Bolsonaro. Quer dizer, nós chegamos assim ao suprassumo do absurdo no Brasil de hoje, né? Agora, tem uma questão assim de observação concreta do funcionamento do Congresso, Marina, que você conhece até melhor do que eu, que é o seguinte: o Centrão só prevalece
quando as forças que podem se reunir em torno de um projeto mais avançado, que tenha mais visão do Estado e da sociedade do que os outros, estão divididos. Né? Quer dizer, o Centrão ele prospera na divisão dos outros, porque quando tem alguma estruturação em torno de um projeto comum, o Centrão não prospera. O Centrão começa a prosperar, ele começa a crescer à medida que aquele grupo que entrou com um projeto, com uma ideia, começa a se dissolver, se desfazer. E aí há um processo de corrupção mútua, né? de corrosão mútua, tanto daqueles que estão no governo quanto daqueles que estão querendo chegar só para explorar o Estado. A outra questão o Brasil, e eu acho que isso é importante, tem relação com o que o Saulo diz, porque essa possibilidade do Estado fazer melhor as coisas que faz, ela é fundamental para que a gente seja capaz também, no Brasil do futuro, para mim o futuro começa depois do Bolsonaro, no Brasil do futuro nós vamos precisar de aprender a ensinar a sociedade brasileira a distinguir de forma mais clara Estado de governo, porque o Bolsonaro capturou as agências do Estado todas e colocou todas elas, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República transformou o Ministério Público num braço avançado da Advocacia Geral da União. Ele só faz o que o Bolsonaro quer. E agora tem um projeto para politizar definitivamente o controle do Ministério Público. Nós sabemos o papel que o Ministério Público tem na área do meio ambiente, nós sabemos o papel que o Ministério Público tem na área de defesa dos direitos difusos, nós sabemos o papel que ele tem na área da proteção das populações indígenas. Tudo isso vai ficar agora, se passar essa PEC 5, subordinada ao controle de conselheiros que são eleitos pelo Senado, pelo Congresso, são apontados pelo Congresso. E a ideia de ter um corregedor que sequer seja procurador, que possa ser de fora. Mas mesmo um corregedor de fora, se a gente pensar bem, o Aras mesmo um corregedor de dentro, né? que seja procurador, o Aras é procurador. O fato de ser procurador não garante que vai levar na direção certa. O que garante é a autonomia mesmo. É a autonomia tal como ela foi. O Constituinte brasileiro ele pensou algumas das bases bem pensadas para o futuro, uma democracia de futuro. Ele pensou claramente que era preciso de ter uma sociedade forte e mecanismos de controle da arbitrariedade, tanto do governo quanto do Estado, disseminadas pelo aparelho de Estado, né, e pelo sistema político. Então, os freios e contrapesos, o Ministério Público é um deles, a autonomia da Polícia Federal é outra, eles têm que funcionar com autonomia e sem possibilidade de serem capturados. E isso é uma parte essencial da proteção da democracia no Brasil. Né? Agora, como é que a gente passa para um novo... É a coisa mais difícil que tem, Marina, porque, inclusive, a situação que nós chegamos nesse momento, ela conspira contra os melhores interesses e as melhores intenções. Né? Quer dizer, nós não sabemos exatamente que Congresso vai sair dessas eleições. Eu fico sempre tendo esperança. Eu não acho que as coisas sejam, né, sobredeterminadas dessa forma, eu sempre tenho a esperança que saia melhor. Né? Mas, nesse momento, se a gente reproduz mais ou menos o que a gente tem hoje, não há possibilidade de avançar. Né? Quer dizer, não há possibilidade de avançar. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem algumas questões que a gente pode aproveitar muito bem. Eu acho que a pandemia ela mostrou que a autonomia do poder local é essencial. E buscar melhor controle, por exemplo, nessas eleições agora de 22, nós estamos falando de federal e estadual, e o investimento no estadual é importante, para começar pelos estados, porque os estados ganharam mais legitimidade do que o governo federal nesse momento. A pandemia produziu esse milagre, né? Que tem os governadores que se empenharam, é como aconteceu no mundo, aqueles que se empenharam a fazer a coisa certa durante a pandemia e que salvaram vidas,
saíram vitoriosos em relação ao negacionismo e à política, a necropolítica do governo federal. Então, eu acho que, e na próxima eleição municipal, fortalecer as representações nos municípios. Eu acho que a gente só vai conseguir fazer a democracia brasileira voltar a funcionar se a gente começar num processo de bottom-up, de baixo para cima. Se a gente começar reorganizando e fortalecendo as forças locais e estaduais para que a gente possa produzir efeitos mais positivos no plano federal. E aí, chegando no plano federal, fazer uma descentralização federativa verdadeira, de tal forma que a gente não tenha uma próxima onda de recentralização e de despoderamento dos estados e municípios, né? Mas é um processo, a reconstruir a democracia brasileira vai demorar. Bom, a gente que conhece o que aconteceu na Amazônia, conhece desmatamento, né? Eu, como sertanejo, vejo, destruir muito mais rápido, você destrói rápido, né? E com muita eficácia. Quando você quer reconstruir, leva muito mais tempo. Você não reconstrói nada com a mesma qualidade do que foi destruído no mesmo tempo em que se destruiu, né? Então, a destruição que o Bolsonaro fez foi em pouco tempo, mas ela foi muito mais danosa do que a gente possa imaginar. E vai ser muito difícil reconstruir e refazer melhor, né? Eu gosto da ideia do Biden de building back better, né? Quer dizer, reconstruir melhor. Nós estamos nesse processo. Todo mundo que se livrou de um desses líderes demagógicos aí, e reacionários, tem que reconstruir, e aí reconstrói melhor, né? Mas isso não é um processo simples, nem um processo lento, rápido. Duas últimas palavras, rapidinho sobre a questão do algoritmo. Tem um pouco de mitologia em relação aos algoritmos, porque os algoritmos são vistos como assim, uma espécie de manifestação maligna da inteligência artificial. Não é. Algoritmo é uma coisa estatística banal, básica, ela está sendo apropriada no mundo digital, mas não tem nada a ver com inteligência artificial. A inteligência artificial é mais complicado do que isso. Mas o algoritmo, por sua vez, ele capta o que nós fazemos na rede. Ele capta o que nós fazemos na rede. E a gente vai precisar de aprender a democratizar as redes digitais com autorregulação, com mais capacidade de pressão para que as redes mudem. Por exemplo, o Google acabou de anunciar que vai fazer uma curadoria das propagandas eleitorais na próxima campanha, na próxima eleição. Ele não está fazendo isso porque eles são bonzinhos, eles estão fazendo isso por pressão. Eles estão fazendo isso porque eles estão vendo quanto que o Zuckerberg e o Facebook estão perdendo com a não aceitação de alguma regulação e de deixar livre a linguagem do ódio, né? E com relação ao que a Bia Blacher falou do futuro, a gente disputa visões de futuro. E daqui para frente, as visões de futuro que nós vamos disputar, elas vão ter a ver com essas escolhas críticas que eu falei, né? E como a mudança, essa transformação estrutural que a gente passa, ela vai produzir cada vez mais limitação fiscal, porque vai ficar cada vez mais difícil tirar imposto dessa economia que está se esfacelando, né? A velha economia parando de funcionar e a nova economia emergente não tem capacidade para pagar imposto e também ela tem outras maneiras de fugir à estrutura convencional de impostos. Nós vamos ter que fazer melhor com menos. E isso vai ser uma disputa por escolhas, as disputas eleitorais no mundo que já tem alguma democracia, né? Porque onde ainda tem uma coisa como a nossa aqui, em que a gente disputa com palavras vazias e ganha quem é capaz de fazer as promessas mais vãs, é diferente. A gente precisa de fazer disputas que sejam sob seletividade de programas sociais, de programas públicos, de políticas públicas. Ou esse pacote ou esse pacote. Não dá para fazer tudo e é preciso de ter prioridades claras e fazer as escolhas críticas que a sociedade deseja. E com isso, isso a gente só pode fazer
com uma visão de futuro. A gente não consegue desenhar essas escolhas críticas e a direção que a gente vai escolher se não for tendo uma visão de futuro, o futuro que a gente deseja. O bom futuro é uma concepção de cada grupo, né, de cada combinação de interesses e de culturas. Mas essa disputa sempre será uma disputa sobre o futuro, e não uma coisa fatalista de que o futuro não tem jeito e tal. Não, não. O futuro é uma construção que é feita pela qualidade das nossas escolhas. É isso. Posso fazer uma intervenção breve aqui em cima do... Claro, pode falar, Sá. Não, eu concordo com o Sérgio em gênero, número e grau, em praticamente tudo que ele falou, em tudo que ele falou. Que eu faria talvez um passo além. A questão do pacto federativo, né, ou a relação do Estado, federal, estadual, municipal, a gente pensa muito em termos de centralizar ou descentralizar, como se fosse um caminho, talvez, só de mão dupla, ou vai e vem. Mas você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, centralizar algumas coisas, descentralizar outras coisas, criar métricas, da mesma forma que os exemplos que eu descrevi, o agente público mobilizando, ou induzindo, ou extraindo uma performance mais alta da empresa privada, você pode pensar isso dos níveis mais altos de governo, fazendo isso com os níveis mais descentralizados, onde é uma relação que não é só de entrega, né, de desconcentração de poder, ou de distribuição de poder, mas uma interação onde você cria um sistema de aprimoramento, onde os municípios estão, de certa forma, competindo entre si, ou tendo que competir para cumprir métricas ou normas e objetivos que o permitem avançar ainda mais. Então, existe aí talvez uma dimensão que não costuma constar desse debate de centralização e descentralização, que se pode ser as duas coisas e além. E parte disso, e outro elemento que acho que é importante aqui também, é a experimentação. A gente fala em descentralização, o Brasil é um país enorme, inúmeros problemas locais, muitos problemas gerais, mas muita experimentação também em campo. Casos que são outros exemplos de coisas, fenômenos que são desmerecidos ou ignorados ou tratados como exceção, de municípios que têm performance brilhante em diferentes áreas, onde você menos espera, seja no Ceará, seja no Pará, seja no interior de São Paulo, onde seja, tem exemplos ali de gente que tem conseguido cumprir objetivos do governo com excelente desempenho. Como é que a gente faz para aprender com isso? Como é que a gente faz para disseminar essas experiências? Como é que a gente faz para permitir que multipliquem-se essas experimentações? Porque o papel do Estado mobilizador também é esse, de certa forma, é permitir o experimento, porque é difícil saber o que vai dar certo. Se você soubesse que dá certo, você impõe uma regra. Mas como cada caso é um caso, e cada circunstância é diferente, você tem que abrir um pouco de espaço para experimentar. E ao experimentar, você corre o risco de errar, mas você também tem a vantagem de aprender. E você pode aprender com a experiência dos outros. Como é que a gente permite isso? Que tipo de ambiente institucional permite esse tipo de experimentação? E a última, talvez, dimensão que eu iria além, quando a gente fala do top-down, bottom-up, de cima para baixo, de baixo para cima e tal, na reconstrução do Estado, um agente que é sistematicamente ignorado é o servidor público. Ele qual é a palavra em português? Maleficado. Ele é destratado, é ignorado, é tratado como um agente, então, um mal necessário, mas que não é visto como um agente, em grande parte, não é visto como um agente motivado. Ninguém quer que um Estado seja mais eficiente, seja mais bem organizado e seja um melhor ambiente de trabalho de quem trabalha lá todo dia. Ninguém gosta de trabalhar num lugar vagabundo, picareta, com baixa reputação. Você quer trabalhar num lugar que te propicie avanço, te propicie bom salário, te propicie boas oportunidades de realização profissional e que te propicie orgulho de onde você trabalha. E isso acontece nos níveis mais baixos, digamos assim, baixo não é a palavra certa, mas mais infiltrados na base do Estado, até os níveis mais altos nos gabinetes. Acho que é um erro desmerecer esses agentes como potenciais agentes de transformação também. Tem muito picareta, tem muita gente que está ali para mamar nas tetas, isso ninguém vai negar, tapar o sol com a peneira,
mas jogar todo mundo fora, como se fossem todos do mesmo naipe, é um erro também. A gente está perdendo a chance de mobilizar um setor que tem muito interesse em que o Estado seja muito mais eficiente, mais prestativo, mais inovador do que ele tem sido. Obrigada, Salo. Bom, em consideração ao tempo de vocês também, eu agradeço demais a contribuição de vocês. Eu vou passar para a Marina para as palavras finais. E lembrando que a gente está iniciando um ciclo de debates e a gente vai ter uma série de outros encontros. O próximo encontro vai ser no dia 26 de outubro, terça-feira, próxima terça-feira. O tema vai ser combate às desigualdades e a discussão sobre trabalho, né? A gente está numa enorme crise econômica, então esse é um tema da maior urgência e é o nosso segundo encontro sobre essa discussão. E o terceiro debate vai ser no dia 29, que é na sexta-feira da semana que vem, e o tema vai ser crise climática, com a COP acontecendo, com gente vai estar participando diretamente, dar continuidade a esse nosso desafio de pensar o Brasil. Então, eu agradeço demais, Sérgio e Salo, e vou passar a palavra para a Marina para suas considerações finais. Eu só quero mesmo agradecer ao Sérgio e ao Salo pela rica contribuição que nos deram, a todos aqueles que participaram, levantando questões, fazendo perguntas. Mais uma vez, parabenizando aí a Fundação, na pessoa do Zé Gustavo, todos os diretores, e cumprimentando a minha querida Luiz Helena, o Wesley, nossos porta-vozes, todos os dirigentes nacionais, dos estados, dos elos estaduais, dos elos temáticos que participam dessa discussão. Nós fizemos questão de começar com esse debate exatamente para ser uma espécie de termo de referência daquilo que vai, de alguma forma, dar o suporte para as questões que irão se desdobrar, como, por exemplo, a crise econômica, o problema do desemprego, da saúde pública, da educação, né? E agradecendo os nossos convidados especiais, parceiros, colaboradores, pessoas que têm contribuído com a rede, né? A Priscila, do Todos pela Educação, que está aqui, claro que como cidadã interessada no debate, a minha querida amiga Bia Brache, que está aqui também, uma grande parceira colaboradora, o Bandeira de Melo. Eu não tenho como citar todo mundo que está aqui, mas é somente para agradecer e dizer que a gente tem aqui um rico material que foi nos trazido para darmos continuidade ao aprofundamento daquilo que nós nos propusemos assim, né? Um partido programático que dialoga com toda essa diversidade de um mundo em crise, mas também com muitas possibilidades. A atuação dos nossos parlamentares no Congresso, né, mostra que a relevância de um partido pequeno não depende da sua quantidade, depende da sua qualidade. E é isso que nós queremos propiciar, né, para esse grande desafio de ajudar a melhorar o Brasil, a qualidade da política, o funcionamento das instituições, encontrando novos caminhos e novas maneiras de caminhar. Muito obrigada, Sérgio, muito obrigada, Salo. Foi uma grande satisfação tê-los aqui conosco. Obrigada, Marina. Zé, gostaria de fazer uma consideração final? Sim, queria agradecer profundamente, Sérgio, Salo, Marina, Marcela, por esse debate que a gente fez, iniciar com essas reflexões. Porque é interessante, eu nasci, Sérgio, já na democracia, eu sou de 1990, então eu tenho o orgulho e a felicidade de poder fazer parte de um processo já na democracia, e sou formado em administração pública. Então, olhar pelo olhar também do Salo e a gente pensar esse modelo de Estado que mobilize as forças vivas da sociedade para resolver problemas coletivos numa nova governança, isso me inspira como futuro e como ação.
E acho que a nossa ideia da Fundação é mesmo instigar essas provocações e reflexões que, às vezes, na perplexidade dos fatos cotidianos, travam a gente de poder olhar e construir esse futuro. Então, queria agradecer profundamente vocês pela disposição, a todas e todas as pessoas que estiveram conosco aqui assistindo, participando, debatendo, muitas contribuições. Acessem nosso site, o site da Fundação Rede Brasil Sustentável, acompanhem os debates, enviem suas contribuições, fiquem à vontade. Queria agradecer particularmente a Sueli, a Fátima, a Neuma e a Cleuma, que estiveram aqui com a gente também fazendo a interpretação de Libras. Muito obrigado pela contribuição de vocês também. E uma mensagem que a Heloísa mandou, ela disse: acompanhei e estou profundamente honrada em ser parte desse momento. Não consigo falar, infelizmente, agora. Muito obrigado a Sala e Sérgio. Muito obrigada mesmo. Então, fala da Heloísa também para vocês. Câmbio. Tá, boa noite. Então. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada boa noite. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Foi ótimo. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. gente. Excelente. Tchau, tchau, gente. Boa noite.